essa nossa jornada de mais de 3 meses estudando o livro do Apocalipse. Belíssimo, maravilhoso e misterioso livro das Sagradas Escrituras. Um livro que tem partes difíceis de interpretação. Tentamos, ao longo desses meses, levantar alguns pontos importantes para a nossa fé cristã, para a igreja atual, não deixando de lado uma análise dos eventos futuros. Então estamos muito gratos ao Senhor por este período em que passamos juntos, conectados através deste canal do YouTube, pregando a palavra de Deus. A partir desta semana, nós vamos voltar aos nossos cultos normais, presenciais. Quarta-feira, lá na congregação do Sim, quinta, na igreja do Parque P, e domingo a gente volta às nossas atividades normais, tanto pela manhã quanto pela noite. Vamos orar, dando início ao nosso estudo nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por hoje, por dia de hoje, porque hoje já abrimos as portas da Tua igreja para congregar o Teu povo, para que a gente pudesse celebrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por a gente ter retornado às nossas atividades normais. E nós continuamos a Te pedir que o Senhor, ó Pai, abençoe o nosso país. Abençoe o mundo, ó Pai, que está enfrentando ainda essa pandemia. Mas estamos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor já tem agido. Vacinas já estão sendo testadas e esperamos em breve retornar a todas as nossas atividades normalmente. Continua conosco, abençoa-nos no estudo da Tua palavra nesta noite. Abençoa também a Tua serva Linda Si, que se encontra internada no hospital lá em Campinas. Obrigado, ó Pai, por teres tomado todas as providências necessárias. E colocamos a Tua filha nas Tuas mãos. Ampara, protege e age segundo a Tua boa vontade. Obrigado por tudo, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje vamos falar sobre novo céu e nova terra, encerrando essa longa jornada de muitos estudos e reflexões baseados no livro do Apocalipse. Então chegamos ao final desse extraordinário e misterioso livro, o Apocalipse. O Apocalipse fecha com chave de ouro toda a história da criação nas Escrituras. Gênesis trata das origens dos céus e da terra. Está escrito lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra. Gênesis começa assim com a ordem da criação. Diz, revela este plano grandioso de Deus ao criar todas as coisas, os céus e a terra. E de lá para cá, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê o desdobrar, o desenrolar da história humana marcada pelo pecado, marcada por várias tentativas de Deus de restaurar o homem e sempre com o seu fracasso. Até que Deus estabeleceu lá na eternidade o seu plano de enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar aqueles que creem, aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então Gênesis abre a história da criação e o Apocalipse fecha. O Apocalipse mostra o término de uma série de eventos. Encerra a história como nós conhecemos hoje.
marcada pelo pecado e pelo domínio satânico. Encerra com a derrota de Satanás e de suas hostes infernais. Encerra com a vitória sobre a morte e sobre o pecado. E a verdade triunfa, e o bem triunfa, e Jesus Cristo triunfa agora, estabelecendo o seu governo, criando novos céus e nova terra, uma nova realidade. Hoje tratamos do destino eterno dos salvos, na presença do Senhor para todo sempre. Nós temos uma narrativa aqui, Apocalipse 21 e 22, que mostra uma visão mística de Deus e de como essa visão da graça, da pureza, da grandeza, da soberania, do ser de Deus vai transformar toda a realidade humana e terrena. Estamos em face, então, meus irmãos, após os juízos de Deus durante a grande tribulação, o estabelecimento do tribunal do trono branco e por todos os cataclismas que o mundo passou, agora Deus refaz a sua criação. A nova criação marca o final da missão de Deus para com as suas criaturas. Nas Escrituras temos o relato da manifestação da glória de Deus, conforme Abacuque 2,14. Todo o desenrolar da história é uma tentativa de Deus manifestar o conhecimento da sua glória sobre toda a terra, como as águas enchem os mares. Então, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos a manifestação da glória de Deus em vários atos de salvação. Na criação do seu povo, na restauração agora do seu povo voltando para a sua terra, na criação da igreja, e a história ainda continua. Em Gênesis, Deus partiu em uma missão gloriosa para abençoar todas as nações. Está lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que ele indicaria, a terra prometida. E a partir daquele momento, desse patriarca de Abraão, Deus cria um povo seu, especial, para que fosse depositário da sua revelação para o mundo, que fosse luz para o mundo, um povo sacerdotal, o reino de Deus sendo implantado na terra, no coração dos homens, através do povo de Israel e depois através da igreja. Deus enviou o seu Filho amado para resgatar e redimir vidas oprimidas por Satanás e suas hostes infernais. Agora, em Apocalipse 21, vemos o final tão feliz e glorioso da história. Observe o verso 6 que diz. Apocalipse 21, vou ler aqui até o verso 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu já chamei a atenção para de vocês, por exemplo, que João prefere o singular. Os judeus gostavam de usar céus, dando a entender que havia vários compartimentos, até chegar ao terceiro céu. Mas João prefere usar o termo céu no singular. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, meus amados, observe essa expressão aqui: tudo está feito, está consumado. Deus cumpriu
a sua palavra, a sua missão no mundo. Uma missão com uma longa história, começando lá em Gênesis, passando pela nossa época até o tempo do escatom. Deus vai cumprir a sua palavra. E vamos ver como é que essa palavra vai ser cumprida nas promessas feitas a Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Para abençoar a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Para abençoar o seu povo, a quem fez tantas promessas no passado, o povo de Israel. Então, Deus formou o seu povo, salvo por Jesus Cristo. Destruiu o seu inimigo Satanás, derrotou o pecado e a morte para sempre. E agora ele faz novas todas as coisas. João começa assim: vi novo céu e nova terra. O que isso quer dizer? São duas possibilidades de interpretação deste verso. O novo mundo criado por Deus vai ser uma continuidade ou vai ser uma descontinuidade? O universo atual será completamente aniquilado? Será totalmente destruído? Vai deixar de existir? Deus vai fazer uma nova realidade, uma nova era? Ou o universo atual não será destruído, mas será renovado? Será uma transformação tão profunda que refletirá uma nova criação, mas ainda assim será a continuidade do universo atual. Como é que você tem interpretado esse verso primeiro do capítulo 21 do Apocalipse? Você acha que Deus vai destruir tudo e recriar? Ou Deus vai submeter a terra, que vai passar por tão graves catástrofes, tragédias durante o período da grande tribulação, no período da volta de Cristo e da instalação do tribunal do trono branco, e vai ter que fazer uma mudança, uma renovação, uma transformação em uma nova realidade. Bem, tudo indica que a nova criação será resultado de uma renovação ou transformação física e espiritual. Esse é o ponto de vista que eu vou desenvolver aqui hoje. Não acredito que o mundo venha a ser destruído para depois ser recriado. Ele vai passar, claro, por grandes transformações. E Deus vai criar algo novo, uma nova era, uma nova realidade. Um novo mundo que seja um lugar e ao mesmo tempo um estado espiritual, à semelhança do nosso corpo ressurreto. O grego tem duas palavras para representar aquilo que é novo. Uma é neos e outra é kainos. Neo tem a ver com o tempo, né? Com algo que é novidade, que passa a existir. E kainos tem a ver com qualidade, com algo que passa por uma transformação para melhor. Então, enquanto eu escrevia esse estudo, eu me lembrava do filósofo Martin Heidegger, em uma de suas obras, em que ele diz o seguinte, que a língua grega é uma das línguas mais precisas que há no mundo. E que alguém só poderia se tornar, de fato, um filósofo se ele soubesse grego. De certa forma, essas palavras do Heidegger caem muito bem aqui. Né? Porque nós, quando falamos de novo, a gente geralmente não faz essa distinção. Né? Se você está com, por exemplo, um relógio novo, que você acabou de comprar, ou que o seu relógio estava tão velho e você mandou reformar e ele veio como novo.
né? Ficou novo novamente. Mas o grego sabe distinguir muito bem. Então, o pastor Carpenter diz o seguinte: a palavra característica que atravessa a descrição é o termo novo. Todas as coisas se tornaram novas. Existem dois vocábulos traduzidos por novo. Um deles é neos, diz respeito ao tempo, o outro kainos, diz respeito à qualidade. O primeiro se aplica ao que recentemente veio à existência. O outro ao que demonstra características novas. Então, cremos que a maneira como devemos interpretar essa recriação é no sentido de que o mundo vai passar por uma transformação qualitativa para melhor, para ser adaptado às novas condições de vida dos ressurretos, daqueles que ressuscitarão. Então, há vários textos que tratam deste assunto. Dentro da teologia, há uma divergência entre os teólogos. Os teólogos luteranos e reformados a partir de Lutero passaram a defender, baseados em 2 de Pedro 3, 10 a 13 e Mateus 24, 29, que o mundo passaria por um aniquilamento total e que seria recriado. Mas nesses últimos anos há uma tendência dos teólogos, também reformados, como Franklin Ferreira na sua teologia sistemática, de interpretar essa recriação como uma continuidade. Então vamos à análise dos textos. Em primeiro lugar, Isaías 65, 17 a 25. Esse é um texto clássico. Não há como comentar Apocalipse 21 se não fizermos uma intertextualidade com Isaías 65. Uma comparação com Isaías 65. É um texto clássico que trata da nova vida sob o reinado de Cristo no mundo. Então, diz assim: a Nova Jerusalém, olha o título. A gente já vê que João se apropriou desse texto de Isaías para falar sobre a Nova Jerusalém. Porque eis que eu crio novos céus, olha o plural, novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olha o que Isaías diz aqui. Lá no céu a gente vai se lembrar das coisas que nós fizemos, dos pecados que cometemos, dos erros, das injustiças, das maldades que cometemos? Provavelmente não. Porque se a gente se lembrar dessas coisas ruins, a gente vai sofrer lá no céu. E a Bíblia diz que lá não vai haver mais lágrimas nos olhos. Então, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente, no qual eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. As pessoas dizem assim: e lá no céu não vai se fazer nada? Vamos ficar brincando, pulando de nuvem em nuvem? Não. Vamos desenvolver um estilo de vida saudável. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Então, essa profecia de Isaías vai se cumprir aqui em Apocalipse capítulo 21, que nós estamos analisando. Observem que há uma intertextualidade, uma relação íntima entre Apocalipse 21 com Isaías 65. Um outro texto tem muito a ver com capítulo 21, está em Mateus 19, 28, quando Jesus fala da possibilidade de os seus apóstolos, seus discípulos reinarem com ele. Quando? A partir da regeneração. Observe esse termo aí, de regeneração. Regenerar quer dizer dar nova vida, gerar um novo ser. Então, 19, 28, Jesus Cristo disse, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, fala de uma época aqui, quando Cristo realmente assentar sobre o seu trono e julgar sobre as nações. Fala de uma época que ainda vai acontecer, que é a época da regeneração. Mateus 24, 29 é um outro texto, está relacionado a cataclismas, a tragédias, a esses fenômenos astronômicos, a esse abalo cósmico com o advento, o segundo advento de Jesus Cristo. 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, fala de um cataclisma, de uma hecatombe enorme. É claro que a linguagem desse texto faz parte de uma tipologia textual que a gente chama de apocalíptica judaica. É muito semelhante à linguagem apocalíptica de 2 de Pedro, que nós vamos ler agora, 2 de Pedro 3:10. Ou seja, a linguagem da apocalíptica judaica procura representar certos adventos ou intervenções sobrenaturais de Deus sobre a história de forma de um hecatombe cósmico. Geralmente usa essas metáforas, essas imagens. 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. Esse é o texto mais emblemático dos que defendem que Deus vai aniquilar tudo e refazer todas as coisas. Dá a impressão de que Pedro está dizendo isso, mas acredito que não. Ora, 2 de Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Observe que a linguagem de Pedro usa metáforas, usa uma linguagem figurada, forte em termos, ele está pintando, né, com tintas muito fortes, o segundo advento de Cristo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Essa crença de que o mundo vai ser renovado através do fogo é muito antiga, já que Deus prometeu que não iria destruir o mundo através da água. Então há a possibilidade do fogo
produzir esse tipo de transformação. E os elementos ardendo se fundirão. Observe a linguagem de Pedro, parece que dá a entender que tudo vai ser destruído pelo fogo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha o verso 13 então. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Qual é o termo grego usado por Pedro? Fui lá verificar. Eu pensei assim, Pedro usou o termo neos ou kainos? Claro, Pedro usou o termo kainos. Então, na perspectiva de Pedro, esses novos céus e nova terra que nós aguardamos, não vai ser um céu e uma terra diferente daquele que nós conhecemos. Vai ser uma continuidade do universo atual, mas que vai passar por profundas transformações. Pedro usa o termo kainos, ou seja, novo em relação a novas características. E o último texto importante a analisar nessa argumentação encontra-se em Romanos capítulo 8, 19 a 23. Romanos 8, 19 a 23. 8, 19. Observem essa maneira de argumentar do apóstolo Paulo. Tem muito a ver com Apocalipse capítulo 21. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observe a argumentação de Paulo. Ele está dizendo aqui que a criação está aguardando aquele momento quando vai acontecer também a redenção do nosso corpo. Porque nós, as criaturas de Deus, vivemos sob a servidão de um corpo corrompido, marcado pela queda de Adão e Eva. Trazemos o pecado dentro de nós. Vivemos gemendo, esperando o dia quando o nosso corpo será libertado dessa servidão. De igual forma, o mundo vai passar também por esse mesmo tipo de transformação. Aquilo que produz o pecado, o mal, a maldade, as grandes tragédias, ou seja, essa servidão, essa corrupção a que o mundo está exposto, tudo isto vai ser purificado. Tudo isto vai ser retirado, vai ser expurgado da nova criação de Deus. Então, meus irmãos, voltando lá para Apocalipse 21, né? Quando João diz e viu um novo céu, uma nova terra, ele está falando dessa transformação que Deus vai fazer, né? Criando uma nova era, uma nova economia, uma nova forma de realidade, uma nova existência para os seus redimidos, tanto para ele como para a sua nova Jerusalém, uma nova cidade. Calvino afirmava no passado o seguinte: Cristo não veio para a destruição do mundo, mas para a sua salvação.
dando a entender que este mundo também precisa dessa salvação de Deus para restaurar a sua saúde. Isso é claro. Vivemos num mundo doente. Né? Vivemos num mundo em que a própria humanidade, move ações danosas contra o meio ambiente. É o efeito antrópico. Né? O mundo sofre por conta da ação do homem, da civilização, da indústria e da ambição humana. Né? Então, uma das grandes preocupações do mundo hoje, como vai ser no futuro, é com essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Esses dias eu estava conversando via videoconferência com o meu sobrinho Livingston lá em Londres, e como ele é arquiteto e tem que estudar muito sobre essas questões de sustentabilidade, estava me falando de como a Europa está engajada agora com a Agenda 21. Em Londres, por exemplo, a coisa está sendo implantada de forma extremamente rigorosa. A preocupação do mundo é com o futuro do nosso habitat. É com a questão da sustentabilidade, com o uso inteligente dos recursos minerais, né? E de outros tipos de recursos. Então, a Terra passa hoje por esse tipo de coisa. Né? Essas tragédias que nós temos presenciado, né, no Brasil e no mundo, são decorrentes da ação deletéria do ser humano, né, sobre o meio ambiente. Então a Terra vai ser purificada. Não vai haver mais essas coisas quando Deus recriar a Terra na nova realidade, na nova era. A terra prometida a Abraão, meus irmãos, tinha a ver com o céu e a terra. A nova terra parece ser um cumprimento total das promessas do reino e da terra do Antigo Testamento. Romanos 8 aponta para o fato de que a terra e os céus não serão destruídos, mas libertos de sua atual escravidão. Parece haver um paralelo entre o novo céu e a nova terra e o novo corpo do crente glorificado. Nosso antigo corpo não será destruído, mas completamente transformado num novo corpo. Esse é um argumento de grande importância. Assim como nós, ao ressuscitarmos, não vamos ser uma pessoa diferente daquela que nós somos, o mundo ao ser recriado não vai ser um mundo diferente muito diferente daquele que é hoje. Vai passar pelas transformações necessárias, mas vai haver uma continuidade. O Franklin Ferreira tem uma argumentação que ele diz o seguinte: somos nós que seremos ressuscitados, somos nós que estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles ressuscitados com Cristo não serão um conjunto totalmente novo de seres humanos, mas sim o povo de Deus que viveu nesta terra. Então é um argumento muito interessante, ou seja, quem vai ressuscitar somos nós mesmos, com a nossa própria identidade. Porque se eu, ao ressuscitar, for uma pessoa muito diferente, eu não vou me reconhecer como sendo eu mesmo. E então é como se, ao chegar no céu e perceber que eu não sou mais eu vou dizer: não, eu não sou eu, fui enganado, sou uma outra pessoa. Né? Então, essa maneira de interpretar do Franklin Ferreira é muito interessante. Né? Isso nos faz pensar numa outra questão que é igualmente importante. Eu passei esta semana pensando nessa questão da identidade. Né? E João diz assim: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Observe que na visão mística de João,
o novo céu e a nova terra tem como ponto de referência é a terra. A Nova Jerusalém desce é para a terra. Ela desce para aqui permanecer e se transformar no tabernáculo, no templo de Deus com os homens, com os povos. Lá no grego, a nossa versão, a nossa tradução aqui colocou no singular. Mas lá no grego, João usa 2 vezes a palavra povos no plural. Os povos de Deus. Né? Então, observe, irmãos, que a santa cidade, a Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. Ou seja, a identidade do ser humano está intimamente relacionada a este mundo terreno. Não há como desvincular a identidade do ser humano sem a terra em que ele habita, o nosso planeta Terra. O pastor George Led diz o seguinte: por toda a Bíblia, o destino final do povo de Deus é terreno. O pensamento dualista, tipicamente grego, dividiu o universo em 2 domínios, o terreno, ou transitório, e o mundo espiritual, ou eterno. A salvação consistia em a alma voar da esfera transitória e efêmera para o domínio da realidade eterna. Isso é Platão, né? O pensamento bíblico, no entanto, sempre coloca o homem em uma terra redimida, não num domínio celestial longe da existência terrena. Então, a Nova Jerusalém desce para a terra. Então, este novo mundo que vai ser criado por Deus é um mundo perfeitamente integrado entre céu e terra. Não haverá mais divisão, limitações entre céu e terra. Eu escrevi aqui: haverá uma perfeita integração entre céu e terra nesse novo processo de recriação. Acho que a palavra que deve marcar essa nova habitação de Deus é integração. Há uma perfeita integração, uma perfeita conexão entre céu e terra. Não há mais limite. Eu posso estar aqui na terra e querer estar no céu, ir para o céu, depois voltar para a terra. Ou seja, há uma perfeita integração entre céu e terra. Assim como Livingstone me fala do trânsito lá em Londres. Em Londres, só os carros elétricos entrarão agora no centro urbano. Né? E geralmente as pessoas não precisam de carro porque o metrô, há uma interligação entre os metrôs tão perfeita, tão grande, que você pode ir de metrô para tudo quanto é canto. Então ele disse: a gente não precisa de carro aqui, basta pegar o metrô. Então, nesse novo mundo recriado por Deus, vai haver uma perfeita integração com várias vias de acesso ao céu, à terra ou a qualquer outro lugar que a gente queira ir. Meus amados, o versículo seguinte diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que quando a gente lê as primeiras coisas são passadas, que essa configuração de terra e mar, como nós conhecemos hoje, é coisa do passado, João diz isto. É muito interessante as interpretações que os teólogos dão para este verso. Assim, versículo 1: e o mar já não existe. E o mar já não existe. Ou seja, o povo judeu não era um povo marítimo, eles tinham medo do mar. O medo é sepultura, o medo é de onde vai surgir a besta, o anticristo. Ou quer dizer, o mar é de onde vai surgir o anticristo. O mar é envolvido em muitos mistérios. E o mar divide os continentes, ou seja, havia uma série de percepções negativas acerca do mar na cosmologia judaica. E nesse novo céu não vai haver mais essa pangeia, essa teoria de que, quer dizer, vai haver uma pangeia, né?
de que o mundo vai ser uno, não mais dividido por oceanos. Vai ser uma Pangeia. Né? E não vai haver mais mar. É claro que alguns conseguem, alguns procuram interpretar isso de forma simbólica e não literal, tá certo? Mas essas ideias estão aí no texto, e é muito interessante a gente pensar sobre elas. Mas mais importante de tudo nos capítulos 21 e 22 é isso aqui, que diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão os seus povos, lá no plural, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Meus amados, isso aqui é de uma profundidade tão grande, é de uma beleza, é a culminância de toda a esperança e da fé cristã. O que é que nós aguardamos neste mundo? Qual é a essência mesmo da fé cristã? É contemplar o próprio Deus, é estar com Deus, é estar na presença dele e viver com ele, manter comunhão pessoal plena ali perto da glória, da majestade do Senhor de toda a glória. A culminância do Apocalipse está nesses versículos. Eu li muita coisa sobre esse momento especial quando o crente partir para a glória e lá se encontrar na presença de Deus. Está no céu e depois de descer em forma de cidade, João, na sua visão escatológica, ele não vê mais o paraíso como um jardim, como lá em Gênesis. Não é mais um jardim. Não é mais qualquer lugar paradisíaco, mas é uma cidade. Então, a palavra céu aqui, é claro que é uma parte da criação de Deus, conforme Gênesis 1:1. O termo céu tem muitos significados nas escrituras. E um dia a gente vai chegar lá e vai ver que o mais importante do céu é a presença de Deus. O céu é empregado também como sinônimo para o próprio Deus. Lembra do filho pródigo? Ele disse assim: pequei contra o céu, ou seja, pecou contra Deus. Deuteronômio 26:15, Isaías 63:15 fala do céu como habitação de Deus. Jesus Cristo sempre dizia assim: Pai do céu, falou 14 vezes em Mateus. Jesus desceu do céu, subiu para o céu, voltou do céu. E hoje está no céu à destra do Pai. A ideia de céu nos lembra que este é um estado da mente, mas também é um lugar espiritual, marcado pela comunhão com Deus. Observe as palavras que eu estou usando aqui para representar o céu, relacionar o céu com o novo céu e a nova terra. A nova realidade criada por Deus. O céu não será um lugar em que os salvos viverão trajando vestes brancas, sem memória ou lembrança, tocando harpas, cantando hinos e pulando de nuvem em nuvem. A Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra, na qual viveremos para seu louvor em corpo ressurreto e glorificado. Nessa nova terra é que esperamos passar a eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando seus recursos e utilizando seus tesouros para a glória de Deus. Uma vez que Deus fará da nova terra seu lugar de habitação, e uma vez que o céu é onde Deus habita, estaremos no céu enquanto estivermos na nova terra. Pois os céus e a nova terra não mais serão separados como são agora, mas serão um só. Haverá então uma continuidade entre a terra e o céu presentes e a nova terra e os novos céus no futuro. Não é uma coisa maravilhosa?
A palavra de Deus diz, irmãos, em Filipenses 3,20, que o céu é o nosso verdadeiro país. Mas em Mateus 6,13 diz que o céu é o reino de Deus em poder e glória. O céu é apresentado aqui em Apocalipse com imagens negativas, dizendo assim: não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Ou seja, é um lugar onde vai reinar a felicidade, a alegria, o gozo, principalmente por causa da presença de Deus. Uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia a respeito do céu e do novo céu e da nova terra está em Ezequiel 48:35. Ezequiel, abre aí. 48:35. Que diz assim. Na verdade, é o último versículo de Ezequiel. Não tem uma maneira fantástica de encerrar um livro? Ele vai dizer: 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor estará ali. O céu, meus irmãos, é céu justamente por isso. Porque Deus está ali. É isso mesmo. Quando Deus descer com a nova Jerusalém, neste novo mundo criado por Ele, aí sim, Deus, Jeová chamar, o Senhor vai estar ali. Ele vai ser a fonte da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso bem-estar, da saúde das nações, o motivo do nosso louvor e da nossa adoração. Pastor Millar Erickson disse o seguinte: precisamos ter em mente, contudo, que o céu é outra esfera, outra dimensão da realidade. É provável que seja mais seguro dizer que, embora o céu seja tanto lugar como estado, é primeiramente estado. Porque Deus é espírito, ele não ocupa lugar no espaço. Então, o céu, antes de tudo, é um estado. A marca distintiva do céu não será um lugar específico, mas uma condição de felicidade, impecabilidade, gozo e paz. A vida no céu, por conseguinte, não será mais real que a nossa existência presente. Olha que maravilha, não é? Esse mesmo escritor, o Millar Erickson, escreve uma coisa interessante, embora que a letra tenha ficado muito pequena. Mas vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isto. As pessoas perguntam o seguinte: lá no céu, vamos ter lembrança das coisas passadas? Vamos reconhecer os nossos entes queridos? Isso está na mente de muitas pessoas. Não temos respostas precisas sobre isso. Mas, olha o que é que ele diz. Vamos reconhecer as pessoas com quem tivemos intimidade nesta vida? Boa parte do interesse popular pelo céu origina-se da expectativa de um reencontro com entes queridos. Teremos consciência da ausência de parentes e amigos chegados? Haverá alguma consciência dos pecados cometidos e das boas obras negligenciadas nesta vida? Caso seja verdade, isso tudo não nos levará ao pesar e à dor? Ou seja, se eu me lembrar dos meus pecados cometidos aqui na terra, lá no céu vai ter tristeza. Com respeito a essas perguntas, precisamos necessariamente abrigar certa dose de ignorância, ou seja, ele não tem todas as respostas. Segundo a resposta de Jesus à pergunta dos saduceus sobre a mulher que havia enviuvado de 7 maridos, todos irmãos, parece que não haverá unidades familiares como tais. Olha as palavras dele. Por outro lado, é evidente que os discípulos foram capazes de reconhecer Moisés e Elias na transfiguração. Como é que eles conseguiram reconhecer Moisés e Elias lá na transfiguração? Esse fato dá a entender
que haverá alguns indicadores de identidade pessoal por meio dos quais seremos capazes de reconhecer uns aos outros. Podemos, porém, inferir que não vamos nos recordar de fracassos e pecados passados, nem dos amados ausentes, uma vez que isso introduziria uma tristeza incompatível com e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Ou seja, meus irmãos, se você pegar aquela obra do Sproul, Em Busca do Conhecimento de Deus, ele diz uma coisa de grande importância. Na verdade, ele diz muita coisa sobre o simples fato de você estar lá, na presença de Deus, neste novo habitat, convivendo com Deus, estando na presença dele. Sproul vai dizer assim: uma prova desta felicidade de ver a Deus, de contemplar a Cristo, o Cordeiro de Deus. Uma prova desta felicidade irá apagar todas as memórias dolorosas e curar cada ferida terrivelmente exposta neste vale de lágrimas. Nenhuma cicatriz restará. A jornada estará completada. O corpo da morte e o peso do pecado desaparecerão no momento em que contemplarmos a face do nosso Deus. É isso que é maravilhoso. É essa esperança, meus irmãos, que a palavra de Deus nos dá neste livro, o Apocalipse. O pastor J.A. Parker, na sua obra Teologia Concisa, um pequeno livro sobre teologia sistemática. E é muito importante ressaltar que esse Parker, irmãos, morreu alguns dias atrás, na semana passada, já bastante idoso, aos 93 anos de idade. Parker tem sido considerado como um dos mais importantes teólogos do século 20 e 21. Um dos mais importantes escritores, mais fiéis, consagrados, dedicados, um gigante da teologia. E agora ele está na presença de Deus. Ele disse: de acordo com a Escritura, a constante alegria da vida no céu para os remidos será originada da sua visão de Deus na face de Jesus Cristo. Sua contínua experiência do amor de Cristo à medida que ele lhes ministra, sua comunhão com os amados e com todo o corpo dos remidos, o contínuo crescimento, amadurecimento, aprendizado, enriquecimento de capacidades e expansão de poderes que Deus tem em estoque para eles lá no céu e na nova terra. A gente vai continuar crescendo e aperfeiçoando no céu. O remido deseja todas estas coisas e sem elas sua felicidade não pode ser completa. Mas no céu não haverá desejos insatisfeitos. Então, o pastor Parker hoje está gozando dessa bem-aventurança na presença de Deus. Olha, meus irmãos, essa nova Jerusalém que desce, João considera como a noiva do Cordeiro. Ela já está pronta, preparada, está adornada agora para este novo mundo. Um mundo que Deus vai recriar para ela. E uma das declarações mais notáveis está no verso 11. Ele diz assim que a nova Jerusalém desce brilhando com a glória de Deus. A glória de Deus está sobre ela. Olha o versículo 11. Ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. É essa igreja que vai reinar no novo mundo. É este povo de Deus
que se compraz, que tem prazer com a glória de Deus. Ora, neste novo mundo, verso 27 diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, verso 4, meus irmãos, diz assim: verão o seu rosto, e na sua testa terão escrito o nome de Deus. Então essa é a beleza do que nós vamos encontrar na vida futura, na eternidade, neste novo mundo criado por Deus. Vamos ver o rosto de Jesus, vamos estar ali perto dele, vamos conviver com ele, vamos estar assim como Maria, assentados aos pés de Jesus. E para finalizar, nada como este verso que se repete várias vezes no Apocalipse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos vocês que estão participando dos nossos cultos, dos nossos estudos, através deste canal do YouTube e de outros canais de mídia que nós temos utilizado para pregar a palavra de Deus. Então, meus amados, na próxima terça-feira damos